Primeiro que é geopolítica, né? Porque o conceito de geopolítica, ele tem a ver com coisas geográficas misturadas com política. O que é isso? Exato. O professor Roque já explicou muito isso, mas Sim, é legal para o claro. pessoal entender aqui. Ele fez uma explicação paulista, eu faço uma carioca, né? Tá bom, vamos lá. A gente dá uma ginga, faz um drible aqui, faz o gol de... o goleiro fazendo gol, né? Tipo o Valderrama. Então, a gente estuda geografia, tem a geografia física, você vai estudar, né, os tipos de vegetações e tal, né, a geografia mais propriamente dita. Lembrando que geografia também tem uma etimologia interessante, né? Geo é terra, grafia vem de escrever, né? Então, geografia significa desenhar na terra, né? A gente poderia dizer assim, né? Então, geografia significa você separar os territórios e como esses territórios interagem uns com os outros, né? É claro que é muito diferente você pensar em geografia antes de terem os países que tem hoje e pensar nos impérios antigos, né, civilizacionais como China e tal. Então a geografia, ela tem a geografia física, que é essa que a gente estuda no colégio, mas ela tem a geografia política, que a gente estuda no colégio também. Então a geopolítica é a geografia política, é como os recursos naturais, as terras e as rotas comerciais e marítimas, elas influenciam nesse jogo de poder entre as nações. Só que a grande questão é que não existe uma só linha da geopolítica. Existem várias linhas, né? Pelo menos 3 linhas. A gente tem uma linha clássica, né? Que é uma linha que pensa assim, os estados, os países, eles tomam decisões racionais baseado naquilo que é melhor para os seus interesses e para a sua proteção e para a sua população. Essa é a linha clássica da geopolítica. Tem uma linha que é a linha crítica ou estruturalista que vai dizer que não, que as decisões não são racionais porque o ser humano não é eminentemente racional nem tão previsível como a gente imaginava. Então essa linha ela é mais abundante na academia, nos estudos acadêmicos, do que nas análises geopolíticas do dia a dia que a gente vê. E tem uma linha mais contemporânea que é híbrida, né? Que ela mistura o clássico com esse estruturalista. Que ao mesmo tempo, uma hora ela vai abordar os países como sendo tomadores de decisões racionais. Outra hora ela vai falar, não, mas existem vários outros elementos dentro de como os países tomam as suas decisões. Não existe só o Estado-nação, existem ONGs, existem grupos não governamentais, existem forças paralelas que atuam na sociedade. Então, foi daí que eu comecei a pensar sobre... Estou muito tempo já pensando nesse tema, né? Por isso que a gente propôs o tema de hoje, o fim da geopolítica. E eu me inspiro nesse tema lembrando de um livro clássico da geopolítica que é O Fim da História, do Francis Fukuyama, né? Que o título completo é O Fim da História e o Último Homem. Que ele é? É 1992. Pós-Guerra Fria? É pós-Guerra Fria, e Guerra Fria é um ponto... É o que ele defende, que com o término da Guerra Fria acabou a história em que sentido? E no sentido que a história... É claro que ele vai mais profundo, vou dar uma primeira explicação. Naquele momento, você tinha o mundo dividido entre Ocidente capitalista e o Oriente socialista. Então, você tinha Estados Unidos e União Soviética. E a história, tá aí a capinha do livro ali, capinha meio tenebrosa, né, bem escurinha. A história, ela era movida por essa disputa ideológica. 2 modelos ideológicos, 2 modelos econômicos, ou seja, 2 modos de produção. Então você tinha um Ocidente capitalista, o Oriente socialista, modo de produção capitalista, modo de produção socialista. A história caminhava pela briga entre essas 2 ideologias. Essa fricção entre as 2 coisas criava a história. Criava a história, né? Os grandes... Mas ele não foi meio ingênuo, cara, Total. de pensar que não ia aparecer outra coisa? Professor de Harvard, mas foi meio burro, né? Porque a China não dava sinais de que iria... Nessa época ainda era muito fraca, né? Ela era irrelevante. Não é nem essa ideia, porque a ideia dele é o seguinte, é que o melhor modelo era a democracia liberal. Então, segundo ele, as nações iriam tentar vários modelos diferentes e iam chegar por caminhos distintos à conclusão, a democracia liberal é o melhor mesmo. E isso seria um movimento que todo mundo ia seguir até a China. Porque ele achava que a China, também, inclusive, o regime ia cair, ia virar total, isso? Porque a gente tem que lembrar da doutrina Kissinger, né? Henry Kissinger foi um dos maiores, né, expoentes dessa diplomacia internacional. E o Kissinger, na época do presidente Nixon, ele montou uma ideia que era a seguinte... vamos frear o avanço da União Soviética fortalecendo a China. Então, nessa época,
em 1992, a gente ainda está vivendo o resquício dessa doutrina Kissinger, que vê a China não como um concorrente, mas como um parceiro. Então, nesse cenário, a China está jogando mais a favor do que contra. Então, China não era vista nesse momento como um perigo, era vista como um apoio. Na verdade, o que o Trump está fazendo hoje, a galera está falando que é Kissinger invertido, né? Invertido. Eles falam? Falam isso, né? Reverse Kissinger, né? Que os americanos citam. Por quê? Enquanto na época de Kissinger a ideia era fortalecer a China para fazer frente com a União Soviética, agora é o contrário, se aproximar da Rússia para fazer frente com a China, né? Então hoje o Trump tá amigão do Putin, tentando ali tirar a China de cena. Então, o Kissinger é invertido, né? Lembrando que Trump tinha um relacionamento muito bom com Henry Kissinger também, né? Então, a ideia do fim da geopolítica, é claro que eu me inspiro aí no fim da história do Fukuyama, e você, pra mim, foi certeiro. Ele foi até meio burro, né? Porque falou uns negócios... ingênuo, né? Meio... achar que a história, ela vai se transformando e pode ter... nuances, né? Surpresas. Ele achava que o mundo ia ficando tudo meio morno assim, sem briga nem nada, porque todo mundo ia virar democracia liberal. Só que aí ele fala sobre o Último Homem, que é o subtítulo do livro, né? O próprio título, né? The End of History. Esse cara não escreveu mais nenhum livro fazendo bombando, continuando, cara, agora você me pegou, não me recordo. Depois dá uma busca no nome dele. Se ele falou, pessoal, vou ter que atualizar aqui. Vamos fazer um outro ficou agora. Meio chatinho. O recomeço da história, né? Com certeza. É claro que todo o pessoal progressista, né, a galera mais marxista, tinha ódio dele, né? Porque ele estava meio que celebrando o fim do comunismo e que isso ia resolver os problemas da humanidade. Então ele, apesar de ser um acadêmico ali da Universidade de Harvard, ele era muito mal visto na academia, né? A galera tinha nojo do Fukuyama. Mas assim, Fukuyama mandou uma bolada na trave terrível, né? Falou um monte de groselha, né? Se provou totalmente errado. Mas ele propõe essa ideia, né? O mundo, a história vive com base na tensão entre Estados Unidos e União Soviética. União Soviética sai de cena, o mundo fica meio sem graça, fica meio morno, né? Então, assim, o ponto que ele analisa ali é a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim teria sido o catalisador desse fim da história, porque é o sinal de que a União Soviética faliu, né? Eu não sei se a galera tem essa noção, que é uma história muito louca também, mas você pensa assim, Berlim é na Alemanha. O Muro de Berlim tá na Alemanha. O que isso tem a ver com a queda da União Soviética? Lá a Alemanha não fazia parte da União Soviética. Não fazia a Alemanha Ocidental, né? Agora a Alemanha Oriental fazia. Porque o que aconteceu? O mundo tá todo conectado, né? Interligado. Não, a grande questão é a gente lembrar que, ao contrário talvez do senso comum, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira também, né? Estados Unidos e União Soviética e Rússia, né, na época União Soviética só a partir de 1917, eram aliados, né? Você vê ali, né, Stalin sentado junto com o presidente americano comemorando ali, junto com o Churchill, né? Mas no começo da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, teve um acordo entre a Alemanha e o acordo Ribbentrop-Molotov, né? Que é o Pacto de Não Agressão. Que, aliás, a gente tem um programa com o Thiago Braga só sobre isso aí. Essa história é muito legal. Contando numa versão carioca, né? Estados Unidos... Porra, meu irmão! Os caras chegaram lá, meteram... Não, vou contar rapidamente só pra galera entender. Não, mas conta com sotaque carregado, que é engraçado. Quer que eu conte, Barra? Quero. É assim, que eu não tenho tanto sotaque, mas eu vou dar uma forçada na barra. Os Estados Unidos chegou pro Hitler e falou, meu irmão, a parada é o seguinte... Estados Unidos. Tá. Tô com problema sério pra resolver aqui. Aí ele falou, meu irmão, olha só... Qual é? Eu acho legal a história sendo contada assim, velho. É o tipo de que... Meu irmão, tá de caô pra cima de mim? Que história é essa? Tá querendo me ajuda pra quê? Tu não gosta de mim, pô? Tu brigou comigo na Primeira Guerra Mundial, vai vir de onda agora? Acho que todos os acordos tinham que ser feitos por cariocas, assim, cara. Pô, quase que eu falei... Eu tenho uma ideia de fazer um canal, cara, de história só contada assim. Por carioca. Muito bom. Tem gente que odeia, né? Mas tem gente que vai falar, pô, finalmente eu aprendi história. Pode crer. Não, mas e aí? Tá. Aí, cara, Estados Unidos chegam pro Hitler e falam assim, cara, tô precisando da tua ajuda. Por quê? Pô, tem um cara aí que eu acho nojento, tá crescendo muito, que é o tal do Stalin, com esse negócio de União Soviética. Vamos fazer uma parada? Se eu te der dinheiro, equipamento e treinamento, tu arrebenta esse cara pra mim? Ele falou, lógico, pode mandar. Então, assim, Hitler ele foi patrocinado por essa galera. Tem um artigo dos Estados Unidos, tem um artigo da revista do jornal The Guardian,
Vê se acha aí depois, o Homer. Bota assim, The Guardian, né? Tô falando bem. Carioca, The Guardian. Como é que é aquele treinador de futebol lá? Como é que é? Santana. Joel Santana. The Middle, The Front. Não é Joel Santana? Abre aí, Homer, The Guardian. Jornal The Guardian. The Front of the Middle. Bota assim, Bush, Hitler, Power. Se você não achar, eu falo mais coisa. O título é assim, como Prescott Bush. Como Prescott Bush ajudou Hitler a chegar ao poder. Prescott Bush, que é pai do Buchão, vô do Buchinho, ele era senador americano que ajudou a esse pacto entre Estados Unidos e Alemanha para conter o avanço da União Soviética. Então mandaram dinheiro pra caramba, mandaram infraestrutura, várias empresas americanas botaram grana lá. Então a Alemanha ela foi patrocinada para fazer frente à União Soviética. Então, qual que foi a conversa? Adolfinho, meu garoto, vou te dar grana. Olha lá, ó. Tá tudo nesse artigo, tá? How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power. Como é que o avô do Bush, avô do Buchinho, né? Pai do Buchão, que é o Prescott Bush, ajudou Hitler a chegar ao poder. A ideia era simples. Meu irmão, eu vou te dar dinheiro, arma, não sei o quê, pra você conter o avanço da União Soviética na Europa. Aí ele falou, tá ótimo. Aí ele falou, partiu. Aí ele falou, vai lá, meu garoto, boa sorte. Quando o Hitler chegou na Rússia, em vez dele arrebentar com a Rússia, ele falou, não, vamos fazer melhor, vamos fazer um acordo aqui, um pacto de não agressão. Os Estados Unidos, pô, irmão, não foi pra isso que eu te patrocinei. Aí ele se volta contra o Ocidente, né? Foi o pacto, né? O Ribbentrop-Molotov, né? Tinha que ser esse nome, né? Coquetel de Molotov veio bravo depois. Então, a gente não pode esquecer que Estados Unidos e Rússia foram amigos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, estavam do mesmo lado. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial e o grande oponente era a Alemanha, a grande potência opositora ali, lembrando que o eixo era composto ali por Alemanha, Itália e Japão, quando a Alemanha é derrotada, os vencedores, nesse caso Estados Unidos e Rússia, dividem a capital, Berlim, entre eles. Aí você fala, mas peraí, Daniel, se Berlim tem só um muro assim, separando Berlim oriental de ocidental, é só tu contornar o muro. Então, o muro não era só uma linha reta, tipo esse muro que o Trump fez ali com o México. O que eles fizeram foi fazer o muro em volta da Berlim oriental inteira. Então, os caras cercaram metade da capital. Imagina tu tá em São Paulo, meu irmão, e de repente a Zona Oeste toda é cercada por um muro, tu não consegue sair da Zona Oeste. Foi mais ou menos isso. De uma hora para outra surgiu um muro, e aquela parte exclusiva da Alemanha ali era controlada pela União Soviética, né? Então isso é o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim era como se fosse um exemplo da força soviética no Ocidente, né? Cara, então, as imagens desse muro aí são bizarras, né, cara? Cara, eu nunca vi, eu tive essa ideia agora. Uma imagem de cima. Porque o muro, ele não é um muro reto, ele contornava. Ele fecha uma metade da cidade de Berlim. Então, o que acontece? Quando esse muro cai, não apenas o pessoal fala, realmente acho que faliu a União Soviética, mas a galera vê também a xepa que era a vida ali dentro, né? Olha lá, ó, a divisão, né? A parte britânica, a parte francesa, parte americana e a parte soviética, né? Então o muro tava ali, ó, naquela região ali, né? E então o Muro de Berlim, ele foi o exemplo, assim, inexcusável da falência da União Soviética. E isso, segundo Fukuyama, acabou com a história, né? Porque ele falou, se a história era comandada pela briga e a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, você não tem mais União Soviética, você não tem mais história, não tem mais o que acontecer. É claro que a gente está fazendo um resumo aqui meio sapeca aqui, né? Que o livro não é apenas isso, é mais uma ideia de que todas as nações caminhariam em direção à democracia liberal e iam concluir que essa era a melhor opção, só que aí o mundo ia ficar muito monótono, ia ficar muito chato, por isso que ele fala que é o último homem, né? Que o cara fala, pô, mas agora não acontece mais nada, não tem mais briga, né? Pô, xinga minha mãe aí pelo menos pra eu te dar uns cascudos. Então, o que acontece? Na minha tese que eu tô trazendo aqui hoje do fim da geopolítica, o fato de que é o catalisador. Se para Fukuyama o fim da história é caracterizado pela queda do Muro de Berlim, o fim da geopolítica é caracterizado pelo caso de Jeffrey Epstein. E aí eu vou explicar por quê. O caso de Jeffrey Epstein, ele nos... Olha lá, Vilela, a imagenzinha do...
Tinha até uns grafites maneiros, né? Do lado ocidental, né? No lado oriental, duvido que pudesse ter grafite. Inclusive você que tem um conhecimento e um senso estético apurado, tá bem desenhado ou tá meio chinfrinho ali? Tem milhões aí de estilos, né? Alguns estão bons e alguns devem estar Hoje tá meio fuleiro da cebola, né? E a imagem da queda do Muro de Berlim é bem emblemática, né? A galera derrubando o muro e tal. Mas na verdade, Vilela, se você olhar ali... Mas essa parte tá até mais... Não é a mais imagem light. a parte que eu lembro do Muro Berlim, no meio tem um monte de coisa, de tem arame farpado. Na verdade, eu não... Aí já... São dois muros ali, você tá vendo? Então, o outro lá é do lado do oriental. Então, na verdade, em alguns lugares havia mais de 3 muros, 4, porque o cara, para conseguir sair, ele teria que pular uns 3 ou 4 muros, né? Então não era só um único muro, não. Tinham várias camadas ali, né? Tinham postos avançados de monitoramento. E aquela história, né? Se o lugar é tão bom, por que você tem que impedir de sair, né? É meio estranho, né? Total, né? Pô, tá proibido sair, porque se você liberar sair, não fica ninguém, né? Então, já fica meio estranho isso, né? Eles não colocaram um muro pra impedir os outros de entrar, é pra impedir quem tá dentro de sair. Deve ser porque não tá muito maneiro lá dentro, né? Então, o caso de Jeffrey Epstein, pra mim, ele é a queda do Muro de Berlim da geopolítica. Por quê? A geopolítica clássica, ela parte do princípio que os países ou estados-nações, eles tomam decisões racionais baseadas ali naquilo que é melhor pro seu próprio povo, né? Só que a gente pode fazer um salto direto da geopolítica clássica pro Jeffrey Epstein, porque a gente vai ver que os líderes que representam as nações não tomam nem decisões racionais e nem decisões com base naquilo que é melhor para o seu país. Muitas vezes eles tomam decisões porque eles estão debaixo de chantagem. Acabou a geopolítica, pô. Por quê? Se pra mim a geopolítica é o Estado como um personagem tomando decisão racional pro bem da sua nação, isso não existe mais. Então, enquanto a gente não passar a olhar a geopolítica com esse enfoque, a gente vai ficar falando groselha. E o Banco Master prova isso daí, né? Total, demais. 100%. Mas você tá falando o quê? Por causa de chantagem? Com todo certeza. Mundo com medo, um monte de gente muito envolvida. Videozinho no celular, né? Na verdade, está rolando um papo até de pedir 2.0 versão Tabajara, né? Versão Tabajara, exatamente. Que rolava umas festinhas em Trancoso ali, meio estranhas. Segundo, rola a boca miúda aí os rumores, né? Que eu não vi os vídeos, mas saíram poucas matérias falando que quem assistiu os vídeos ficou horrorizado, né? Do nível de diversão que tava rolando ali, né? No nível de endorfina e serotonina sendo liberada nas performances, né? Então, Vilela, aqui eu tô propondo uma ideia de que a gente não pode mais fazer análise geopolítica, já que geopolítica tá na moda, tá todo mundo falando de geopolítica, né? Até o pessoal do mercado financeiro, geopolítica, né? Antigamente era macroeconomia, agora é geopolítica, né? Cara, você é analista macro, né? Pô, você manja de macroeconomia, agora analista geopolítico. A casa de análise Eurásia, né? O Ian Bremmer e tal. Mas se você faz uma análise, vamos supor, a gente está analisando a situação ali da Ucrânia. Aí você faz uma mera análise de... a Ucrânia é um problema porque a OTAN está se expandindo, né, trazendo para dentro dessa aliança ocidental países da antiga União Soviética. Cada vez mais a OTAN está se aproximando das fronteiras da Rússia, e a Rússia está se sentindo ameaçada, está se sentindo cercada por essa aliança militar. Então, para proteger a sua própria existência, eles tiveram que atacar a Ucrânia, porque para eles seria inaceitável ter a Ucrânia dentro da OTAN e dentro da União Europeia, porque isso faria com que tivesse mísseis apontados para Moscou bem de perto, né? Essa é a análise geopolítica clássica, porque você está pensando o seguinte, aí você não pensa em Zelensky e Putin, você pensa em Ucrânia e Rússia, e os dois países como se fossem personagens tomando decisões. Isso é um tipo de análise geopolítica caduca já. É mofada, a gente não pode mais fazer análise dessa forma. A gente tem que levar em conta que o Estado não é uma pessoa, então o Brasil não toma decisão, porque o Brasil não é alguém que acordou triste e falou, hoje eu vou chutar o balde. Ou então, eu tô feliz hoje. O presidente, ele tem poder decisório de certa forma, mas a gente tem o Congresso, a gente tem o freio e contrapeso, nós temos as organizações não governamentais, a gente tem a Faria Lima, a gente tem o mercado financeiro, a gente tem várias outras instituições
e pessoas que representam essas instituições que dão pitaco na hora das decisões. Muitas vezes o presidente quer tomar uma decisão, mas os seus apoiadores não gostam dessa ideia, então ele acaba voltando atrás. Então, a gente fala, a Rússia decidiu, né, a Ucrânia preferiu. Você fala, porra, é país ou é gente? Né? Então, ter essa sensibilidade é o início da gente ter um outro entendimento da geopolítica. Agora, quando você entende que o país não é uma pessoa, que na verdade quem toma a decisão são seres humanos, e esses seres humanos são influenciados pelos patrocinadores, pelos apoiadores, pela conjuntura econômica, pelas pressões geopolíticas, pelas pressões da sociedade, você vai ver que a decisão não é uma decisão dele, é um somatório de 500 pessoas falando, cada um falando uma coisa, ele teve que achar um meio termo ali. Então, perceber que a geopolítica não é um país tomando uma decisão, é um presidente, já é um avanço. Aí quando você percebe que a decisão do presidente ou dos tomadores de decisão é um emaranhado de várias forças que estão pressionando ele, você já está ficando com uma análise um pouco mais afiada. Aí quando você percebe que muitas vezes o líder que toma a decisão está debaixo de chantagem, aí a geopolítica toma um destino completamente distinto. Então, Jeffrey Epstein, tendo documentos comprometedores de toda a elite global, não é só norte-americana, e esses documentos comprometedores influenciando decisões, isso muda completamente a nossa análise geopolítica. Por quê? Vamos dar um exemplo prático. O presidente Donald Trump, ele tinha pautas ali. Vou liberar todos os documentos de John Kennedy e vou liberar todos os documentos de Jeffrey Epstein. Todo mundo falou, ótimo, tem que liberar. Não liberou. Mas não liberou por quê? Porque ele tá nesses documentos também. Entendeu? O máximo que ele faz é um hangout limitado. O que é um hangout limitado? É um termo do universo ali da inteligência, da espionagem, que é o seguinte: hangout limitado é quando o povo tá cobrando uma resposta e você solta só um pedacinho. Pra satisfazer... Tá bom, pessoal? O pessoal geralmente alienado, tá ótimo, muito obrigado. Inclusive, Vilela, é importante a gente pontuar, esse negócio de Jeffrey Epstein abusador, né, que abusa de crianças, comércio de mulheres, né, questões sexuais, isso é um hangout limitado. Porque a grande questão do Epstein é a questão econômica. São os grandes... É muita coisa envolvida? É muita coisa do mercado financeiro, da galera das finanças, de Wall Street. Então, quando a galera começa a falar, e esse negócio de Jeffrey Epstein, eles mostram só a parte sexual, significa que eles estão escondendo a parte mais comprometedora que envolve pessoas poderosíssimas ali, né? Por exemplo, uma coisa que quase nunca é falada. Jeffrey Epstein, ele teve um direto relacionamento com um banco chamado BCCI. Esse banco foi um banco criado pela CIA, praticamente, né? Tem gente que vai falar, não foi criado pela CIA, mas era operado pela CIA. Né? A CIA não só fazia vista grossa, mas usava esse banco para fazer um monte de maracutaia. Tanto que o banco gerou aquele que foi um dos maiores escândalos da história dos bancos norte-americanos. Então, o que a gente percebe é que a parte de movimentação financeira talvez seja tão escandalosa quanto a parte sexual dele, né? Sem falar a influência de Jeffrey Epstein no meio acadêmico. Jeffrey Epstein, ele tinha um escritório dentro de Harvard. E ele patrocinava... Porque ele era um colaborador, patrocinava, era uma espécie de mecenas ali, né? Aí a galera abria a porta. Abria a porta. Tem uma sala sua e tal. Isso, ele era altamente interessado na ciência também, principalmente na ciência de vanguarda, né? Ele fazia vários eventos científicos. Foi num desses que não só o Kip Thorne, que é o vencedor do Nobel, que prestou consultoria pro Interestelar, né? Christopher Nolan, mas o próprio Stephen Hawking, né? Stephen Hawking andava com o Jeffrey Epstein por causa desses eventos de física e ciência. Isso é a coisa mais estranha. Né? E o Stephen Hawking gostava também devia gostar de uma brincadeira. Gostava, né? Não, isso é padrão. Até no filme lá mostra porque ele era taradinho, né? As enfermeiras dele levavam ele pra... Não no filme, né? Na vida real, as enfermeiras levavam ele pra casa de strip e... Sério? Ele gostava, né? O bichinho... tipo assim, eu tô quebrado, mas não tô morto. Exato. Não é não? Então tinha envolvimento dele também com o Epstein, cara. Tinha, a princípio, mais por causa da questão dos patrocínios de eventos científicos, né? Mas vai saber, né? Porque a rede de informação que o Jeffrey Epstein controlava, ela tinha interesse também em saber o que estava mais em alta aí de novas armas, né?
E para você ter as novas armas, você tem que ter a elite da ciência, tipo um projeto Manhattan da vida. Hoje a gente já sabe que tem um projeto Manhattan 2.0, né? Que é? Que tem relação com isso que aconteceu na Venezuela. Que os soldados venezuelanos falaram, olha, a nossa arma não funcionou, a gente não conseguiu dar tiro. Os caras nos viam, a gente não conseguia ver esses caras e de repente a gente começou a passar mal, sair sangue do nariz, do ouvido, vomitar. E os soldados falaram, não quero mais lutar contra o americano, meu irmão. Desisto. Mano. Foi tão traumático o negócio, só 20 soldados da Força Delta, né, com 8 helicópteros, mataram 300, 400 pessoas e levaram Nicolás Maduro de dentro de uma fortaleza de aço, né. Então eles usaram equipamentos bélicos exóticos, né, que são antigos, mas a galera só conhece agora. Mas resumindo, né, voltando à nossa pauta inicial, tem como você analisar as ações do Trump sem entender que de certa forma ele também está chantageado? Ou ele está comprometido? Porque na última leva que o Congresso americano liberou de documentos, apareceram mais fotos do Trump e apareceram fotos e documentos também daquele que é um dos mentores do Trump lá, o Steve Bannon, né? Steve Bannon altamente envolvido com o Jeffrey Epstein. Então, existem muitas coisas que um país, uma nação, um líder, né? Às vezes até um congresso, não vai poder fazer por causa de comprometimento ali de chantagem. Então isso é uma geopolítica completamente diferente. Você fazer geopolítica, é o que eu estou propondo aqui, antes de Epstein e depois de Epstein, são dois mundos diferentes. Porque você não pode pensar, Trump está tomando essa decisão porque isso é pro bem da nação americana e faz parte dos interesses geopolíticos norte-americanos. Não, ele está tomando certas decisões porque ele está sob chantagem. Puro e simples. Acabou, tipo, morreu o assunto. Então, isso é o que eu chamo o fim da geopolítica. Não o fim da geopolítica, ela acabou, mas pelo menos o fim da geopolítica mais popular que a gente tem visto, né? Porque não basta você pensar, os Estados Unidos têm um interesse em terras raras aqui no Brasil, né? A gente sabe que ali no Donbass, que é a região que está sendo disputada entre Ucrânia e Rússia, tem 13 trilhões em terras raras e minerais estratégicos e tal. Não é apenas isso, tem muito mais coisa, né? Imagine o tipo de comprometimento que um Volodymyr Zelensky tem. O cara é altamente comprometido, porque esse cara, ele não apenas é um ator no cenário geopolítico, como ele é um ator mesmo. O cara era um ator, né? É um ator que foi escolhido. Comediante, né? Comediante. Foi um cara que foi escolhido. Na verdade, depois confere aí, Homer, pra não falar bobagem. Parece muito aquele filme lá dos caras lá na montanha, dos ricaços lá. Como é que é? Mountain Head. Mountain Head. Né? Se eu não tô enganado, antes do Zelensky virar presidente, ele fez um filme em que ele era um comediante que virou presidente. É surreal isso, né? Surreal, né? A vida imita a arte. Aí você pensa assim, poxa, estou pensando em geopolítica, né? Então, desde o ano 2013, com os protestos de rua da Praça Maidan, né? O chamado Euromaidan lá na Rússia, houve ali uma disputa acirradíssima entre líderes ucranianos apoiados pelos Estados Unidos, líderes ucranianos apoiados pela Rússia e... um foi envenenado, o outro foi destituído, né? Fizeram maracutaia nas eleições. Aí depois o Putin toma a Crimeia. Vocês tiraram do poder meu amigo, então vou tomar a Crimeia. Aí você fala, ok, uma disputa geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Mas na verdade não, você percebe que o atual líder foi um cara que foi fabricado para ser um líder, né? Por quê? Porque se a gente lembra que cinema, meios de comunicação de massa, são também instrumentos de operação psicológica e controle da opinião pública, né? Aquilo que o Maxwell Malcolm chamava de teoria do agendamento, né? Agenda setting, que é o seguinte, as notícias e as mídias não são tão poderosas ao ponto de influenciar a opinião de todo mundo, mas eles têm poder, sim, comprovado de pelo menos pautar os assuntos que são tratados no dia a dia. Então, quando você tem um filme desse ator Volodymyr Zelensky, que é um comediante que vira presidente, você está fazendo uma propaganda de que esse cara seria uma figura viável para ser um novo presidente. Então você vê um patrocínio ocidental claro ali, né? Olha lá. O que tá escrito lá, ô Homer? Paródia? Por favor. Tá escrito... Ele traduz, ele entende.
O meu russo tá um pouco enferrujado, né, cara? Mas não tá em russo. Tá ali, verdade. Né? Cirílico, né? Cirílico é tudo. Mas o nome é... Até tava pesquisando aqui. É Servo do Povo. Servo? Servo do povo. Servo do povo. Olha o nome. Olha o nome. Olha lá, ele com umas metrancas. Machão, né? Fala que ele é um professor universitário que chega à presidência. Professor, não comediante, né? Professor. Tá. Mas assim, já o sistema de comunicação projetando o cara como um novo líder, né? Então, assim, quando